Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para fazermos a nossa oração, a nossa campanha de cura dos sentimentos. Hoje eu quero falar um pouco sobre a raiva. Antes de nós lermos qualquer versículo da palavra de Deus, eu gostaria de definir o que é raiva, a definição de raiva. Então, a raiva pode ser definida como uma emoção caracterizada pelo sentimento de protesto, caracterizada por uma insegurança, timidez ou frustração contra uma sensação de ameaça. Ameaça sentida pelo próprio ego, que se manifesta muitas vezes de uma maneira de alguém que sente-se ferida ou ameaçada. E a forma como a raiva será manifestada depende de vários fatores, como as pessoas sentirem-se muitas vezes desvalorizadas, ter seu sentimento moral ferido, e muitas vezes essa raiva ela se manifesta no calor de uma discussão, enquanto a emoção humana se aflora. A raiva muitas vezes não apresenta risco a quem sente. Isso é teoricamente. Porque ele é um sentimento, e sendo um sentimento, ele não dura muito tempo. E todas as emoções são passageiras. Apenas se torna nociva quando ela é sentida por tempo prolongado, onde se transforma em rancor, fazendo aflorar um sentimento de agressividade, fúria, ira, cólera, ódio e crueldade. Desta forma, a emoção de raiva pode ser transformar em agressividade. Então, esse sentimento ele é nocivo para nossa vida, pois ela prejudica a nossa maneira de, muitas vezes, de agirmos, de pensar, de perdemos muitas vezes o controle, perdemos muitas vezes a capacidade de agir. Então, como enfrentar a raiva, sendo ela um sentimento? Então, a raiva você consegue controlar ele quando você exerce o seu poder de perdão. Mesmo se você não esquecer o incidente, é necessário muitas vezes você perdoar. Uma pessoa que tenha provocado a sua capacidade que levou você a sentir esse sentimento de raiva, se você oferecer perdão a essa pessoa, é uma maneira que você vai dominar a raiva. O perdão pode ajudá-lo a parar de ter esse sentimento negativo. Quando os pensamentos não saem da sua cabeça, é como um pesadelo. Isso significa que você está perdendo o controle, que você é incapaz de ter um sentimento nobre de perdão. Então, nesse momento,
procurar levar a perdão para você parar de pensar e agir pelo sentimento da raiva. Então, eu tenho preparado aqui umas passagens na palavra de Deus para que nós possamos compreender que podemos agir de uma maneira sábia, de uma maneira a controlar esse sentimento negativo, porque a raiva é um sentimento negativo. Então, como controlar a raiva? Nós podemos controlar a raiva com a ajuda de Jesus. Porque a raiva é um sentimento, isso é um sentimento muito forte. Mas ele não precisa nos dominar. Porque a Bíblia oferece alguns conselhos para aprender a controlar esse sentimento negativo. Então nós temos alguns conselhos bíblicos que podem nos ajudar a superar. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então nós vemos aqui que podemos até sentir ira em nosso coração, muitas vezes, momentaneamente, mas o apóstolo está nos aconselhando a não pecar. Irai-vos e não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Um momento no calor de uma discussão, muitas vezes as pessoas ferem o outro com palavra. E a palavra, ela tem um poder tão destrutivo. A palavra, ela te leva muitas vezes a um sentimento tão negativo. E muitas vezes o casal acaba dormindo sem estender o perdão ao outro. E o apóstolo diz que essa raiva, ela pode ser usada pelo diabo. Ele diz: não dê lugar ao diabo. Então todo sentimento de raiva, isso é muitas vezes até natural, mas a raiva se torna um problema quando ela passa a dominar, quando ela domina, quando nos leva a pecar. Sentir raiva é a resposta correta diante da maldade, da injustiça. Mas o que nós fazemos depois poderá se tornar pecado. É por isso que a raiva é tão perigosa. É muito importante aprender a controlar a raiva e usá-lo de maneira positiva. E para controlar a raiva, o que nós precisamos fazer? Precisamos entender que o amor de Deus, que Deus tem toda a razão, muitas vezes, para nos punir, que Deus tem toda a razão para ficar irado conosco. Porque nós, a todo instante, pecamos contra Deus. E o pecado é um enorme insulto contra Deus. Mas Deus, Ele escolhe estender perdão a cada um de nós. Esse perdão, ele foi estendido através de Cristo, do Filho unigênito de Deus. Esse perdão, ele foi estendido a cada um de nós através do Filho unigênito de Deus. Deus escolheu perdoar a mim e a você, para que assim nós pudéssemos ter uma vida abundante. Então, esse amor benevolente, quando nós nos arrependemos e aceitamos esse amor, crendo em Jesus, nós recebemos o perdão, a graça de Deus. Está escrito no livro de Isaías 43, versículo 25, está escrito assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões
e por amor de mim, dos teus pecados, não me lembrarei mais. Então, Deus, Ele está dizendo que por amor a Ele mesmo, Ele perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões Ele não se lembra mais. E como Ele perdoou nossos pecados através do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz apagou a ira de Deus contra os nossos pecados. E Ele escolhe nos amar. Ele escolhe estender amor para nós, largando o ressentimento. Quando nós ficamos com raiva, quando você sente o sentimento de raiva, lembre-se de que Deus também, Ele ficou com raiva de você, mas o seu amor por você venceu a própria raiva. Então, Deus, Ele é amor. E Ele nos convida a perdoar as pessoas que muitas vezes nos levam a sentir sentimento de raiva. Perdoar, sim, perdoar é muito difícil. Mas se você pedir ajuda a Deus, Ele vai lhe ajudar a fazer isso. Quando você pensa naquilo que outra pessoa lhe fez, você fica com raiva. Mas se você escolhe perdoar, esse perdão vai te trazer paz na alma. Ele vai te trazer um sentimento nobre. Você vai sentir que o amor, ele vence todo sentimento mal, todo sentimento negativo. Que o amor é capaz de levar você a ter um sentimento nobre. Livro de Efésios, estou procurando aqui na palavra de Deus, eu estou trazendo essas mensagens em forma de um estudo para que nós possamos nos alimentar, meus irmãos. Efésios, capítulo 4, verso 31, diz assim: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria e blasfêmia, e toda a malícia seja tirado de vós. Antes sedes um para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, no momento de uma discussão, pode haver a manifestação de um sentimento de amargura, um sentimento de ira, de cólera. Você já viu pessoas discutirem em voz baixa? Sempre as pessoas discutem em tom alto, na maneira de gritar um com o outro. E isso acaba levando as pessoas a cometer pecado. Mas então, ore a Deus e peça força e estenda o perdão para outra pessoa. Perdoar não significa fingir, não significa fingir que nada de errado aconteceu. Perdoar significa de deixar a justiça nas mãos de Deus. Você não consegue fazer verdadeira justiça, mas Deus consegue. Deixe com Deus e largue a raiva, abandone a raiva. Ignore a ofensa. Existem muitas coisas que são pequenas demais para merecer a nossa raiva. Por vezes, nós precisamos simplesmente ignorar as ofensas.
Muitas vezes as pessoas guardam raiva, armazenam raiva em seu coração, e essa raiva ela vai criando uma doença estomacal, uma gastrite, uma úlcera. Tudo isso é devido à pessoa armazenar amargura. Não vale a pena. Procure manter uma perspectiva equilibrada do que é importante. Procura manter um equilíbrio, uma vida revestida pela graça, pela misericórdia, para que você possa vencer, superar aquilo que está ferindo a tua alma. Tem uma passagem no livro de Provérbios 19, versículo 11. Ele está escrito assim, eu vou ler para nós, Provérbios 19, versículo 11. Está escrito assim: o entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é pensar sobre e sua glória é passar sobre a transgressão. Então, quando a pessoa tem o entendimento de Deus, ele vai controlar a ira. E ele vai sair glorioso porque ele vai passar sobre as transgressões. Então, em outras situações, as pessoas fazem coisas sem pensar, ou sem achar que estão machucando. Algumas pessoas agem, ofendem muitas vezes, mas está achando que não está ofendendo. Então, antes de nós explodirmos, devemos tentar entender por que estão agindo assim. Agora, tem pessoas que agem com o sentimento de nos ferir, de nos machucar. O que dizer de um marido que trai a esposa? Ou uma esposa que trai marido? Eles estão agindo, muitas vezes, para ferir, para magoar. Então, você estender o perdão não significa que você está concordando com isso. Você está estendendo o perdão porque você quer estar de paz com Deus. Muitas vezes as pessoas agem para nos levar a perder o nosso próprio equilíbrio. Mas quando nós agimos diante da misericórdia, isso vai ajudar a ignorar muitas ofensas, porque muitas vezes as pessoas elas agem com a intenção de fazer o mal, mas outras vezes agem não com essa intenção de fazer o mal. Por isso precisamos pensar antes de falar. Na hora da raiva, muitas vezes liberamos palavras que depois mesmo não há mais como consertar. Na hora da raiva, as palavras que nós liberamos podem ferir muito mais. Essa é a parte mais difícil, controlar a língua. Mas se você passa a responder ferindo as pessoas também, outra pessoa também vai ficar com muita raiva, a situação vai ficar cada vez pior. Aí vai surgir aquilo que a palavra de Deus nos aconselha, a não gritar, a não xingar. O xingamento, a gritaria somente causa mais problemas que fazem com que a vida se torne mais difícil ainda. Em Provérbios 15, versículo
primeiro, Provérbios 15, versículo 1 está escrito assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se nós que temos a presença do Espírito de Deus em nossa vida, podemos agir com palavras brandas para que as pessoas sejam libertas. Antes de responder, respire fundo e tente organizar suas ideias. Se você precisa explicar por que você está zangado, pense em como você pode explicar suas perspectivas sem lançar insulto. Qual foi a ação que lhe causou esse sentimento de raiva? Se não foi de propósito, a outra pessoa não vai adivinhar a razão. Em vez de machucar de volta, procure a reconciliação. Escolher bem a melhor maneira de conversar, a melhor maneira de você mostrar que você está machucado é quando você conversa com a pessoa. Não deixe o mal vencer, especialmente se a outra pessoa está tentando lhe provocar. A verdadeira luta não é contra a pessoa, não é contra o ser humano, mas é contra o mal que existe. Quando você ficar com raiva, direcione essa raiva contra o pecado e contra a força que a raiva lhe dá. Escolhe fazer o melhor. Procure fazer o bem a quem lhe provocou raiva, mesmo se você não puder fazer mais nada. Se você está muitas vezes com um sentimento de revolta, mas mesmo assim procure se controlar. Você pode orar por essa pessoa pedindo que Deus transforme a vida dessa pessoa e transforme sua vida. Isso fará seu amor crescer e lhe ajudará a controlar a raiva. Você também pode usar sua raiva como uma força motivadora para fazer a diferença. Muitas pessoas mudaram o mundo para melhor quando sentiram raiva diante de uma injustiça. Elas escolheram lutar para mudar a situação. Use essa energia explosiva para algo positivo. Pedir perdão, por vezes, você não vai conseguir controlar essa raiva. Isso acontece com as melhores pessoas. Por isso, você precisa aprender a ser humilde. E quando reconhecer que ofendeu ou que causou prejuízo a outra pessoa, peça perdão. Peça perdão a Deus também, se sentir oportunidade. Peça perdão às pessoas que você machucou, que você feriu. Além de ajudar a consertar o erro, isso vai lhe encorajar a controlar mais a raiva. Livro de Mateus, capítulo 5, verso 23, até o verso 24, ele nos mostra o caminho do perdão. Como perdoar, como agir com benevolência, como ser capaz de estender perdão a outra pessoa, a não sermos levados à ira, a não armazenarmos ira em nossos corações. Mateus 5, verso 23 e o verso 24. Está escrito assim: portanto, se trouxeres suas ofertas ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é muito sério, irmãos. Tem pessoas que estão ofertando, dizimando, mas nunca se reconciliou com aquela pessoa que ele ofendeu.
Ele precisa se consertar, reconciliar com aquela pessoa que lhe ofendeu, para que haja o perdão divino e a graça da misericórdia do Eterno. Então vamos orar. Grande e poderoso Deus, hoje, Pai, é o segundo dia da campanha e eu falei sobre o sentimento de raiva, esse sentimento nocivo, explosivo, que surge muitas vezes no calor de uma discussão. É um sentimento que tem levado as pessoas a ferirem um ao outro com palavras. E sabemos que palavras ela tem um poder tão destrutivo. Palavras que muitas vezes liberamos no calor de uma discussão, que leva a, muitas vezes, até a separação de um casal. O homem que muitas vezes age inconsequentemente, fere com palavras sua esposa. A mulher que muitas vezes age de uma maneira agressiva e com palavras fere seu marido. E quando percebe, muitas vezes, o orgulho não permite que essas pessoas se reconciliem. Porque o ser humano é movido muitas vezes por sentimentos negativos. E o orgulho que muitas vezes temos nos leva a não reconhecermos nosso erro. E quando não reconhecemos nosso erro, Pai, destruímos muitas vezes nossa felicidade, destruímos nosso casamento, destruímos nossa família, tanta família destruturada, porque houve um sentimento de raiva, um sentimento explosivo, onde ambos, o casal, feriram-se mutuamente com palavras de agressividade. Então nos ensina, Pai, a sermos moderados, a termos autocontrole. Ensina-nos, ó Deus, a sermos capazes de controlar a nossa própria língua, para que não venhamos usar a nossa língua para ferir, para machucar, para matar espiritualmente a um irmão, ao nosso cônjuge. É isso que eu te peço, Pai, que o Senhor entre no nosso lar, purifica a nossa vida, purifica o nosso coração, nos dê um sentimento nobre, sentimento de perdão, de amor, que possamos viver através desta graça divina. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Hoje é o segundo dia da campanha e eu falei sobre o sentimento de raiva. Amém?